Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos, olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero trazer mais uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. Sou o pastor Laudenir Menezes e trago uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde vai falar acerca da oração. Orar sem cessar, diz o versículo ali. E eu quero ler com você, eu quero compartilhar com você essa palavra, eu quero abençoar a sua vida com esta mensagem e creio que Deus vai falar grandemente na sua vida, vai falar grandemente no seu coração. Tenho certeza que se você tiver alguma dúvida relacionada ao tema oração, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar com você e você vai ter o entendimento dessa palavra, desse tema tão importante que é a oração. Então eu creio que Deus vai falar com você. Peço que você assista esse vídeo, ouça esta mensagem, fique até o final do vídeo para você ser grandemente abençoado. Você que não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Deixa o seu joinha e ative as notificações, tá bom? Para que você possa ser notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui no canal, em nome de Jesus, amém? Então, Deus abençoe sua vida. Vamos para o texto? Vamos ler a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Versículo bem pequenininho, mas de uma grande importância, de um grande poder. Diz assim. 1 Tessalonicenses 5, 17 vai dizer assim: orai sem cessar. Que maravilhas! Que grande palavra, que grande maravilha é essa do nosso Deus para com as nossas vidas. Queridos, baseado neste versículo que nós lemos na carta que Paulo escreve aos irmãos lá de Tessalônica, essa primeira carta que ele escreve ali para os nossos irmãos tessalonicenses, ele vai aconselhar aquela igreja a ter uma vida constante de oração, a ter uma vida perseverante na oração, de forma que eles não desvanecessem por motivo algum, por causa nenhuma, de ter uma vida constante de oração. Então essa palavra é direcionada para a igreja de Tessalônica, mas também para a igreja contemporânea, a nossa igreja dos nossos dias de hoje. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Eu costumo dizer que a mensagem de Deus é sempre para você, é sempre para mim, sempre para nós, igreja e povo do Senhor. Então, nós não estamos excluídos, nós não estamos separados desta mensagem, deste conselho e dessa exortação. Muito pelo contrário, nós estamos inseridos nesse contexto de que precisamos sim ter uma vida constante de oração. Precisamos sim orar sem cessar. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta, como sempre, como obter resposta às nossas orações? Como que nós vamos obter resposta às nossas orações? Você deve estar dizendo: pastor, mas eu oro tanto e não sei por que não tenho minhas orações respondidas. Pastor, eu oro tanto, mas Deus parece que não está ouvindo a minha oração. Deus parece que não está respondendo a minha oração. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, Deus, Ele vai estar sempre ouvindo as orações. Não tem oração que Deus não ouça. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero que você saiba que Deus responde todas as orações. Não existe uma oração feita que Deus não responda. Todas as orações são respondidas. Porém, eu quero que você entenda que existem 3 maneiras de Deus responder uma oração. Com certeza, isso está acontecendo com você. Com certeza, você está vivendo isto. Dentro dessas 3 maneiras de Deus responder a sua oração. Então não é que Deus não responda a oração. Deus responde sim a oração. Só que Deus tem 3 maneiras de responder a oração. E talvez você ainda não entendeu. Talvez você ainda não teve o discernimento
de que forma Deus está respondendo a sua oração. Então, primeiro eu quero que você entenda que Deus responde uma oração dizendo sim. Essa é uma das maneiras de Deus responder uma oração. Você ora e logo você obtém o resultado daquela oração. Então Deus disse sim e Deus te respondeu. Então você diz, oh glória, Deus ouviu a minha oração. Deus vai sempre ouvir essa oração. Não é simplesmente porque você teve a eficácia da sua oração que significa que Deus ouviu. Não, Deus ouve todas as orações. Então, primeiramente, a primeira maneira de Deus ouvir uma oração, de Deus responder uma oração, é dizendo sim à sua oração. É concretizando o desejo pelo qual você apresentou diante dele em oração. Essa é a primeira maneira de que Deus pode responder uma oração. A segunda maneira que Deus pode responder uma oração é dizendo não. Não para a sua oração. Deus simplesmente responde, né? E você vai entender que Deus está dando um não para você. De alguma forma você vai ter o discernimento, você vai ouvir Deus confirmar no seu coração que aquela oração não é boa, não é agradável, não é da vontade de Deus para a sua vida. Então Deus vai dizer não para a sua oração. Primeiro, Deus pode responder dizendo sim, é a primeira maneira. Segunda maneira, Deus pode responder dizendo não. E a terceira forma pela qual Deus responde a oração é a mais terrível, a pior que tem. Para quem costuma ouvir Deus, para quem costuma ter um diálogo com Deus, ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, essa é a pior resposta de Deus, que é o silêncio. Então Deus responde de três maneiras. A primeira maneira de Deus responder a oração é dizendo sim. A segunda maneira de Deus responder a oração é dizendo não. A terceira maneira de Deus responder uma oração é ficando em silêncio. Aquilo que o salmista, lá no capítulo 13, versículo 1 ao 3, o salmista vai dizer: por que o Senhor está se escondendo de mim? Por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Por que o Senhor não está me respondendo? Aí ele começa a perguntar os porquês ali, porque ele diz, por que o Senhor se escondeu de mim? Ou seja, ele não estava tendo as respostas que ele queria. Então, pior do que a gente ouvir, pior do que você ouvir o não de Deus, é você não ouvir Deus de forma alguma, de maneira nenhuma. Talvez você esteja nesse momento, provavelmente você já deve ter orado e ter tido as suas orações respondidas com sim, também respondida com não, mas você entendeu. Mas o pior é quando Deus fica em silêncio, quando Deus não fala, e que você diz, onde está o meu Deus? Porque eu não ouço o meu Deus? Porque eu não estou tendo o entendimento que Deus está me direcionando algo, que Deus está falando algo, eu não estou entendendo nesse momento. Por que Deus está calado? Por que Ele nem diz sim, nem diz não? Por que Deus está calado? Por que eu não ouço Deus? Por que Deus não responde de alguma forma? Deus está respondendo. Deus está respondendo com o seu silêncio. Então são três maneiras de Deus responder uma oração. Então todas as orações são ouvidas. Todas as orações são respondidas. Umas são respondidas com sim, outras respondidas com não. E outras Deus responde com silêncio. Você está entendendo, amém? Então são essas três maneiras de Deus ouvir a oração. Mas a pergunta que eu fiz, você lembra? A pergunta que eu fiz no início da mensagem foi: como obter respostas às minhas orações? Como que eu vou obter respostas às minhas orações? Primeiro, lá no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar nos vossos próprios prazeres. Essa é a primeira causa pela qual Deus não vai responder, atender o sim na sua oração. Porque você vai orar com o espírito egoísta. O espírito egoísta é aquele que ora no sentido de que tudo que você quer é para o seu prazer, seu próprio prazer. Não tem o reino de Deus não está incluído nos seus interesses, mas somente aquilo que vai agradar a você mesmo, somente aquilo que vai agradar a sua carne, somente aquilo que vai te trazer prazeres para você mesmo. Então Deus vai dizer que você está pedindo, mas você não está recebendo, porque você não está sabendo pedir, está pedindo mal. E porque você está pedindo mal, Deus não está sinalizando como um sim nas suas orações. Deus não está respondendo sim para a sua oração. Então reveja, medite,
faça uma autoanálise, reflita se a forma pela qual você está orando e não está tendo resposta nas suas orações, se não é porque você está orando com um espírito de egoísta, um espírito egoísta. E o egoísmo é um grande pecado. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós? Que quando nós aplicar o nosso coração, as nossas orações e orar, não com egoísmo, não pensando no nosso próprio bel prazer, mas principalmente em abençoar pessoas, em abençoar o reino, em aquilo que nós estamos pedindo, seja para promover o reino de Deus, a glória de Deus, o evangelho do Senhor, a palavra de Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus. Então nós vamos entender que essas orações elas vão ser respondidas, porque não é uma oração feita com espírito egoísta, mas é uma oração feita com um coração derramado no reino, na presença e no amor. Então essa oração vai ser respondida. Será que quando você ora, você até em palavra, você diz: Senhor, eu quero abençoar o teu reino, Senhor, eu quero abençoar a tua obra, eu quero abençoar a tua igreja, mas lá no fundo, dentro do seu coração, lá no íntimo do seu coração, as intenções não são outras, as intenções não são você somente tirar proveito daquilo para o seu prazer, para o seu bem-estar somente e para o seu bel prazer. Medita nessa verdade, que se você está orando, Deus não está sinalizando com sim, nem você está ouvindo não, e Deus até ficou em silêncio, alguma coisa está acontecendo, porque Deus não deixa de ouvir as nossas orações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, orar, pedir para a promoção do bem. E promover o bem é o bem do próximo, é o bem do reino, é o bem da obra, trazer a glória de Deus para a terra através daquilo que nós vamos realizar, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 9 ali, tem um outro motivo para ter as nossas orações ouvidas, é pedir segundo a vontade de Deus. Quando ali Paulo ele ora, capítulo 12, segunda carta aos Coríntios 7 ao 9, ele vai dizer que pelas excelências das revelações que ele tinha, foi-lhe dado o espinho na carne. E vai dizer que ele orou 3 vezes. 3 vezes Paulo ora para que seja tirado dele aquele espinho da carne, mas Deus não tira. Aí Deus se revela para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. Quer dizer, há orações que não é da vontade de Deus. Então nós não vamos ter as nossas orações respondidas, nós não vamos obter o sim nas nossas orações, porque as nossas orações podem não estar de acordo com a vontade de Deus. Será que um espinho na carne, dizem que era uma enfermidade, dizem que era um demônio, só sei que era um mal que assolava a vida dele. Será que esse mal ele não deveria ser removido, arrancado da vida de Paulo para que ele pudesse caminhar livremente daquele espinho? Só que não, Deus vai dizer que a graça de Deus é o mais importante, a graça de Deus é o melhor para a vida dele, e ele vai dizer que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, de boa vontade, ele vai dizer, eu sirvo ao Senhor. Então é isso, muitas vezes nós não entendemos que estamos orando fora da vontade de Deus, e porque estamos orando fora da vontade de Deus, nós não vamos ter as respostas, o sim nas nossas orações. Deus vai estar respondendo. Deus não é que Deus não estava respondendo a oração de Paulo, Deus estava respondendo, só que Deus estava dizendo não para ele, até que ele entendeu, quando Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Então foi preciso Deus falar ultimamente a Paulo para ele entender que Deus estava dizendo não, sinalizando não para Paulo. Então muitas vezes isso pode estar acontecendo. Você pode estar orando mal e não recebe quem ora mal. Você pode estar orando e estar orando fora da vontade de Deus. Procure entender qual é a vontade de Deus. Procure entender qual é o plano de Deus para aquilo ali. Porque muitas vezes a gente ora até de acordo com a palavra, e é certo orar de acordo com a palavra, mas mesmo de acordo com a palavra, com o que a palavra diz, Deus tem um tempo para aquilo ali, Deus tem um momento certo para realizar. Então nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento, essa luz. Nós precisamos saber, procurar entender qual é a vontade de Deus e qual é o tempo de Deus para realizar o desejo naquela oração. Você está entendendo, amém?
Espero que você esteja entendendo. Então, primeiramente, você pode estar orando mal, pedindo só para o seu bel prazer. Oração egoísta, Deus não vai responder. Segundo, você pode estar orando fora da vontade de Deus. E você até disse, não, mas eu estou orando, mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Vamos supor, não vou afirmar, vamos supor que o espinho da carne de Paulo fosse uma enfermidade, vamos supor. Deus não teria Jesus na cruz levado as enfermidades, a palavra não diz, mas Deus tinha um plano ali. Deus queria mostrar para Paulo que a graça dele era maior, era melhor, e a graça dele era o bastante, era o suficiente para Paulo. Você está me entendendo, amém? Então é isso. Muitas vezes nós temos que entender qual é a vontade de Deus para aquele momento de oração. Nós temos que entender qual é o plano de Deus para aquele momento que estamos vivendo, que estamos passando. Então a gente ora 1 hora, 2 horas, 3 vezes. Então vamos procurar entender qual é a vontade de Deus e por que as minhas orações não estão sendo, eu não estou obtendo as respostas, o sim na minha oração. O que está acontecendo? Então lá em Colossenses capítulo 4, lá no versículo 2 vai dizer que um outro motivo, porque não temos as nossas orações respondidas com um sim, é simplesmente porque falta a perseverança. E ali ele vai dizer perseverar em oração, em ações de graça. Então a oração muitas vezes não é respondida com um sim, é porque, como eu falei, Deus tem um tempo para realizar. Deus tem um tempo para fazer. Deus tem um tempo para materializar. E nós, muitas vezes, deixamos de obter o sim nas nossas orações, a resposta de Deus como sim nas nossas orações, porque nós imaginemos que não, eu já orei 1 vez, 2 vezes e não foi respondido, então deixa de orar. Mas ele vai dizer perseverai na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 vai dizer perseverai em oração. Então você precisa perseverar na oração. Você precisa continuar orando, continuar batendo, continuar pedindo, continuar buscando, até que você tenha o entendimento, até que você tenha ali a revelação de Deus, de que não é a vontade de Deus, ou que não é o tempo de Deus, mas que Deus está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo. Você está entendendo? Então persevere em oração, continue orando até você ter uma resposta de Deus, você entender qual é a resposta de Deus. Continue orando até Deus ouvir o sim de Deus. Continue orando até você ouvir um não de Deus. Continue orando até você entender que Deus está em silêncio, Ele não vai te responder. Continue orando, continue buscando, continue batendo, continue perseverando na oração. Você está entendendo? Então a perseverança é o motivo pelo qual muitas vezes nós vamos ouvir o sim de Deus, só que no tempo de Deus. Por que a Bíblia manda a gente perseverar? Porque Deus não vai responder dentro do nosso tempo. Deus não vai responder dentro dos meus planos, dos meus projetos. Deus responde dentro dos seus planos e dos seus projetos, glória a Deus. Porque os planos de Deus, aleluia, são melhores do que os seus. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Então nós precisamos nos adequar ao plano de Deus, à vontade de Deus e o tempo que Deus tem para realizar essa bênção, esse milagre, essa cura, essa libertação, essa salvação, essa vitória, essa conquista. Deus tem um tempo determinado e vai acontecer no tempo de Deus. É isso que nós precisamos entender. E até lá nós precisamos o quê? Perseverar em oração, continuar orando, continuar, como diz lá em Mateus 22, 21, se eu não estou enganado, diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate as portas se abrem. Perseverança na oração, não desista, persevere e continue até você ouvir, ter um sinal de Deus, e você entender aquele sinal de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus? Então, queridos, são dessa forma que Deus vai responder uma oração, vai sinalizar uma oração respondendo com sim. E também lá em Tiago capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7, depois você nota direitinho aí para você pesquisar na sua Bíblia aí, na sua casa aí, com muita calma, em nome de Jesus. No livro, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, ali tem outro motivo pelo qual muitas vezes a oração não é ouvida, não é respondida com sim.
Sabe por que não obtemos as respostas do sim das nossas orações? Eu quero deixar bem claro isso. Porque Deus responde todas as orações, mas responder com um sim. Por que muitas vezes a gente não está obtendo essas respostas do sim de Deus nas nossas orações? Tiago, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz assim, que peçam, porém, com fé. Diz assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aí ele vai dizer, peça, porém, com fé, sem duvidar no vosso coração. Porque não pensa o tal homem que duvida vai receber alguma coisa do Senhor. Então ele vai dizer que os que duvidam são como a onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa, ou seja, não vai ter a resposta que ele deseja na oração, a resposta, o sim nas suas orações. Sabe, a dúvida, ela vai interferir nas respostas do sim. Porque você orou, mas você depois duvidou. Você entregou nas mãos de Deus, mas depois você duvidou. Você passou a duvidar. E quando você duvida, então você fica semelhante às ondas do mar agitadas pelo vento, né? É em cima e embaixo, não tem uma estabilidade na sua fé. Então não pense o tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Para nós encerrar em João capítulo 16, versículo 24. Uma forma de nós termos a resposta na oração é orar em nome de Jesus. E o segredo para recebermos essas vitórias, nós orarmos em nome de Jesus. Não é nós orarmos em outro nome, em uma outra condição, em uma outra esperança, mas unicamente crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele diz que nós devemos orar crendo nele para nós recebermos aquela resposta do sim da nossa oração. Então essas são as formas da oração, querido. Teria muitas outras maneiras de nós falarmos sobre a oração, mas eu quero simplificar dizendo assim, que Deus responde todas as orações, e existem 3 maneiras de Deus responder uma oração. Primeiro é respondendo com sim. Segundo, é respondendo com não. Terceiro, é Deus respondendo com seu próprio silêncio. Essa é dolorosa demais. Então, como obter resposta às nossas orações? Primeiro, como vai lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, é você pedir por bem do próximo, por bem do reino, por bem da glória de Deus. É você não pedir com espírito egoísta. Ele vai dizer, perseverai na oração. Tem que perseverar na oração para você obter resposta. Segundo, orar segundo a vontade de Deus. Paulo orou ali, fora da vontade de Deus. Deus não respondeu, tem que orar debaixo da vontade de Deus. É orar sem duvidar, com convicção e crendo, e mantendo sempre essa convicção e esta fé de pé, sem duvidar, sem remover a fé em nenhum momento, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será grandemente abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te apresento esta vida, esta pessoa, esta criatura, o lar, esta casa, esta família, meu Senhor. Coloco diante de ti, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, digo, meu Senhor, que o Senhor venha revelar a tua vontade, o teu querer, os teus planos, os teus propósitos para a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Oro, meu Deus, pedindo que o Senhor venha com a tua mão de poder tirar a doença, a enfermidade e todo o mal da vida dessa criatura, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.